Olá, queridos, boa tarde, tudo bem com vocês? Vamos revisar hoje frase, oração e período, tá bom? Então, peguem a apostila e acompanhem a revisão. Primeiro, vamos falar um pouquinho sobre frase. E o que eu quero nessa parte aqui é que vocês saibam que frase é o conjunto organizado de palavras que exprime sentido capaz de estabelecer comunicação. Ou seja, frase é tudo aquilo que você consegue ler, ou falar, ou escrever que contenha sentido, tá bom? Mas o que interessa que vocês estudem sobre frase são os tipos de frases, tá bom? Existem vários tipos de frases e muitas delas se diferenciam na fala por meio da entonação. Já na escrita, a pontuação pode ser uma grande ajuda, e na verdade, é uma grande ajuda para entendermos a entonação. Frases declarativas expressam declaração ou informação. Pode ser afirmativas e negativas. Afirmativa: meu pai foi jogar bola. Aqui está afirmando, tá? Veja que não há uma entonação que indique susto, que indique tristeza, mas somente uma afirmação. Meu pai foi jogar bola. Temos a declarativa negativa, que já vai ser uma negação de algo. Por exemplo, aqui, meu pai não foi jogar bola. Está declarando e declarando de forma negativa. Temos as interrogativas, e essas são usadas para perguntas, tanto diretas como indiretas. Para diferenciar a direta da indireta, é preciso observar se há pontuação, ou seja, se há a interrogação, que é esse sinal aqui, tá bom? A direta, como eu disse, primeiro observe se há a interrogação, e também pela entonação, a forma como você fala. Meu pai foi jogar bola? Percebam, pessoal, que aí há sim uma pergunta, e na fala você irá perceber por conta da entonação. Na escrita, por conta da interrogação. Por isso que eu digo a vocês, se fizerem uma pergunta no WhatsApp, em qualquer meio que possa ser escrito, utilizem a interrogação. Agora, quando a pergunta é indireta, é quando não ocorre a interrogação, mas você entende que o que ele falou requer uma resposta. Quero saber se meu pai foi jogar bola. Isso aqui é uma pergunta indireta. É pergunta por quê? Porque requer uma resposta. E toda resposta vem de quê? De uma pergunta. As exclamativas, que expressam admiração, indignação, surpresa, espanto. Meu pai foi jogar bola. Veja que agora é um espanto ou uma surpresa, tá bom? Meu pai jogando bola, essa aqui é uma surpresa. A imperativa indica a ordem, pedido. Exemplo: pai, jogue bola comigo. Aqui fez um pedido. Não jogue bola hoje, pai. Também um pedido, por isso ela é chamada de imperativa. Lembrem-se do modo verbal imperativo que nós estudamos na quarta unidade, tá bom? Que imperativo é aquele que indica ordem, pedido, até desejo, às vezes, tá bom? Contanto que tenha o sentido de querer algo, ou pedir algo a alguém, tá? As optativas não expressam opção, tá? Não confundam. As optativas expressam desejo. Vá com Deus. Tomara que dê tudo certo. As nominais. São frases nominais aquelas que não contêm verbo. Exemplo: fogo, cuidado, belo serviço seu, criança. Essas frases aqui, as primeiras, percebo que há apenas uma palavra: fogo e cuidado, e embora haja apenas uma palavra, você consegue compreender o sentido dela. Se alguém grita fogo, você vai entender que algo está pegando fogo. Cuidado, você vai entender aí digamos que um alerta, tá? Belo serviço seu, criança. Essa já é uma frase maior, mas não há verbo aqui. Olha, temos uma, duas, três, quatro, cinco palavras. Nenhuma delas é verbo, por isso que chamamos de frase nominal.
As verbais já são as que contêm verbo. E as verbais nós iremos chamar também de oração, que veremos já já. As verbais são frases construídas com verbo ou locução verbal. Corra, que a chuva está chegando. Nós temos aqui o verbo correr e temos está chegando, que é uma locução verbal. Tá? Isso aqui é uma frase verbal, sozinho, tá bom? E essa do que em diante é também uma frase verbal, que podemos chamar de oração. Tudo que houver verbo, temos ali oração, tá? Onde houver verbo. Quero que você cuide dessa roupa, menino. Quero, verbo, cuide também é verbo, por isso é uma frase verbal. Menino, como você está lindo. Está é verbo, por isso chamamos também de frase verbal. Oração. Pronto. Agora a oração é a frase verbal. Pode conter um ou mais verbos ou locução verbal. Para cada verbo ou locução verbal da frase, tem-se uma oração. Veja. Pessoal, para contar a quantidade de orações, vocês precisam contar o quê? A quantidade de verbos, tá bom? A quantidade de verbos indica a quantidade de oração. Mas vocês precisam ficar atentos à locução verbal, porque a locução verbal é dois verbos juntos que têm o sentido de um só. Nós devemos contar como apenas um verbo, como o exemplo que eu dei agora há pouco, está chegando, certo? Que belo serviço você fez, criança. O outro era, que belo serviço o seu, criança. Aqui temos o verbo fazer, tá? Não é mais uma frase nominal, agora é uma frase verbal, é uma oração. Quero que você cuide dessa roupa, menino. Temos dois verbos aqui, então temos duas orações. Oração é o quê? É uma estrutura elaborada em torno de um verbo ou locução verbal. Agora, período. Toda frase verbal é também chamada de período. Exemplo. Agora, a diferença da oração para período, sabe qual é? O período começa da letra maiúscula e vai até o ponto. Agora, dentro aqui, ó, deve conter orações. E se há orações, há o quê? Há verbo, tá bom? O vento forte engrossava as ondas do mar. Aqui há uma frase com uma oração, então há um período. Não imaginei que fosse gostar tanto assim de você. Frase com duas orações também é igual ao período. Depois falaremos sobre período simples e composto. Período é a frase organizada com uma ou várias orações. O período classifica-se em simples e composto, veremos agora. O simples é aquele formado por apenas uma oração. Uma forte chuva pegou-nos na volta do passeio. Temos o verbo pegar. Se há apenas um verbo, há apenas uma oração. E se há apenas uma oração, há um período simples. O composto é aquele formado por duas ou mais orações. Quando saímos, já era tarde e não havia ninguém na rua. Nós temos aqui, pessoal, três verbos. Se há três verbos, há três orações. Então, se neste período há mais de uma oração, no caso há três orações, nós devemos chamar de período composto. Pessoal, vocês já responderam esta atividade, tá bom? Que está na página 7. 7, 8, 9, pronto, até a página 9. Como vocês já responderam, não passarei nessa atividade. O que eu quero que vocês façam? Peguem essa atividade da página 7 e a página 9 e estude como revisão, tá bom? Não irei passar atividade, mas é importante que vocês revejam a atividade. Se possível, revejam o vídeo da correção também, para que vocês compreendam a resposta de cada questão, tá bom? Então, queridos, um beijo e até a próxima aula. Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo. Tchau!